História e biografia São Judas Tadeu. Judas, irmão de Tiago, ou Judas de Tiago, é mencionado apenas 2 vezes no Novo Testamento. O Evangelho de João também menciona uma vez um discípulo chamado Judas, não o Iscariotes, o que geralmente é aceito como sendo Judas Tadeu. A frase Judas de Tiago pode igualmente ser entendida como uma relação entre irmãos ou de pai e filho, irmão de Jesus, inclusive Tiago, o justo. A única passagem bíblica que faz uma citação clara de intervenção do apóstolo é aquela na qual o texto narra um diálogo de Jesus com os discípulos, orientando-os sobre o futuro e a sua ressurreição. Então Tadeu questiona o Messias. Disse-lhe Judas: "Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo?" Nas listas apostólicas de Mateus e Marcos, não se fala em Judas, mas em Tadeu. Isto levou muitos cristãos desde os primeiros anos a chamá-lo de Judas Tadeu, conhecido por ambos os nomes. Esta proposta se torna ainda mais plausível pelo fato de que Tadeus parece ter sido um apelido. A imagem de São Judas Tadeu revela muito sobre a vida deste que foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Além de discípulo e apóstolo, Judas Tadeu era também primo de Jesus, filho de Cleófas, irmão de São José e de Maria de Cleófas, irmã de Nossa Senhora. Era irmão de Tiago Menor e de Simão. Ele é o autor da Carta de Judas, o nome Livro do Novo Testamento. Na carta, ele pede para os fiéis daquela época afastarem-se dos falsos profetas. Vamos entender os símbolos contidos em sua imagem? O manto vermelho de São Judas nos fala que ele foi martirizado. Mártir é todo aquele que dá sua vida por causa da fé em Jesus Cristo. Assim aconteceu com São Judas no ano 70. Depois de pregar o Evangelho na Galiléia, Samaria e outras cidades judaicas, ele foi anunciar Jesus Cristo na Síria, Armênia e Pérsia, onde se juntou ao apóstolo Simão. Na região da Mesopotâmia, ele foi preso por sacerdotes pagãos e obrigado a prestar culto a uma deusa. Como se recusou proclamando sua fé em Jesus Cristo, foi morto. Sua morte, porém, fez nascer um grande número de cristãos na região, quando viram que ele preferiu morrer a negar Jesus. A lança e o machado de São Judas nos revelam o instrumento de seu martírio. São Judas foi morto a machadadas pelos sacerdotes pagãos. Além do machado, esta arma é também uma lança. Para os mártires, o instrumento do martírio se torna instrumento de glória celestial, como aconteceu com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A túnica verde de São Judas representa a vitória da vida sobre a morte. No simbolismo cristão, a cor verde representa a vida que vence a morte. Assim, a imagem de São Judas nos conta que, apesar de ter sido morto de maneira tão trágica, ele venceu a morte em Jesus Cristo e está na glória do céu. O livro na mão de São Judas representa sua missão de apóstolos e representa a carta que ele escreveu e que está contida no Novo Testamento, e representa também a pregação que ele fez por todos os lugares onde andou, levando a boa nova de Cristo. O medalhão de São Judas
Algumas imagens de São Judas o representam portando este medalhão com a face de Jesus Cristo no peito. Este medalhão representa a fé inabalável que São Judas Tadeu teve em seu primo, mestre e senhor, a ponto de morrer por ele. São Judas Tadeu, ou São Judas Apóstolo, é um santo e um dos 12 apóstolos de Jesus. Seus outros nomes são Judas Tadeu, Judas Lebeus e Judas, irmão de Tiago. Ele é às vezes identificado como sendo Judas, irmão de Jesus, mas não deve ser confundido com Judas Iscariotes, também outro apóstolo que traiu Jesus. A Igreja Apostólica Armênia honra também, juntamente com São Bartolomeu, como santo padroeiro e responsável por ter levado o cristianismo à Armênia. É o santo patrono das causas desesperadas e das causas perdidas na Igreja Católica Romana. O atributo de São Judas é a lança ou o machado. Ele também é geralmente mostrado nos ícones, com uma chama à volta da cabeça que representa a sua presença durante o Pentecostes, quando ele recebeu o Espírito Santo junto aos 12 apóstolos. Outro atributo comum é ver Judas Tadeu segurando uma imagem de Jesus Cristo, a imagem de Edessa. Em algumas ocorrências, ele pode ser visto segurando um rolo ou um livro, supostamente a Epístola de Judas, ou uma régua de carpinteiro. A tradição reporta ainda que São Judas teria nascido de uma família judaica em Panéas, uma cidade na Galiléia que, quando foi posteriormente reconstruída pelo Império Romano, foi renomeada para Cesareia de Filipe. É quase certo que ele falava tanto grego quanto aramaico, assim como seus contemporâneos naquela região, e que era um fazendeiro de profissão. Ainda de acordo com a tradição, São Judas era filho de Cleófas e sua esposa Maria, uma irmã da Virgem Maria. Esta mesma tradição afirma que seu pai fora assassinado por sua devoção aberta e irrestrita ao Cristo ressuscitado. Embora São Gregório, o Iluminador, seja acreditado como sendo apóstolo dos armênios quando ele batizou o rei Tiridates III em 301 d.C., convertendo os armênios. Os apóstolos Judas e Bartolomeu são tradicionalmente acreditados como tendo pela primeira vez levado o cristianismo para a Armênia, e são por isso venerados como santos padroeiros pela Igreja Apostólica Armênia. Ligada a esta tradição estão os mosteiros de São Tadeu, hoje no norte do Irã, e o de São Bartolomeu, hoje no sudeste da Turquia, ambos sendo construídos no que então era parte da província romana da Armênia. De acordo com a tradição, Judas Tadeu provavelmente teria sido martirizado a golpes de lanças, machados e porretes no dia 28 de outubro de 70. Suas relíquias se encontram supostamente na Basílica de São Pedro, em Roma, para onde teriam sido trasladadas e são veneradas até hoje. Espero ter contribuído para o conhecimento dos meus leitores. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer a belíssima história e biografia de São Judas Tadeu, patrono das causas perdidas ou desesperadas. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima!